Meus irmãos, graças e paz, grande alegria podermos estar juntos novamente para enaltecer o nome do Senhor Jesus e meditarmos na sua santa lei. Quero convidá-los para juntos fazermos a leitura do livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 8, mas o meu objetivo é expor o capítulo 1 todo, do verso 1 ao 21. Daniel, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai bendito, graças te damos e bendizemos o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito nesta noite fale profundamente aos nossos corações. Te enaltecemos, Senhor, porque no decorrer de toda esta semana a tua graça nos sustentou. Louvamos o teu nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que nesta noite, Senhor, diante da tua palavra, o teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações. Precisamos do Senhor. Nós estamos diante de um mundo caído, de um mundo corrompido. E nós fomos chamados para testemunhar do teu evangelho neste mundo. Que o Senhor nos ajude na iluminação da tua palavra, bem como também na aplicação da tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para falar. Que assim, ó Deus, o teu Espírito, mediante a tua graça, aplique a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, era o ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor, junto com o seu exército, invadiu a cidade de Jerusalém.
Em 605, ele havia cercado a cidade. Em 597, ele volta novamente. Em 586, Nabucodonosor, junto com o seu exército, destrói a cidade de Jerusalém. Destrói o templo de Jerusalém. Destrói os muros de Jerusalém, levando-os boa parte para o cativeiro babilônico. Só ficaram nas cidades os mais pobres e os mais miseráveis, para que pudesse ainda tentar restaurar as ruínas das suas cidades. Mas 70 anos se passaram, e de acordo com o relato do capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, de acordo com o relato do capítulo 1, do verso 1 ao 6 do livro de Esdras, e de acordo com o relato do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5 do livro de Neemias, isso não foi possível. Daniel viveu um cenário caótico, espiritualmente falando. Daniel cresce no meio de uma geração, em termo religioso, os piores prostitutos cultuais. A nação de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo dos descendentes de José se corromperam na idolatria, assim como fizeram os seus irmãos das 10 tribos do Reino Norte. Josias, o último rei de Israel, o rei que tentou ser fiel ao Senhor, o rei que tentou resgatar os valores e princípios da lei do Senhor. Até então, de acordo com o capítulo 23 do segundo livro dos reis, Josias foi morto. Com a morte de Josias, assume então, por ordem de Nabucodonosor, Jeoacás, da família do rei Josias. Jeoacás não podia fazer mais absolutamente nada. Por quê? Porque a corrupção já estava tomando conta do coração do povo novamente. Aquilo que o rei Josias tentou restaurar, quebrando todos os altares que foram levantados por Manassés, nas cidades de Betel, bem como também na cidade de Jerusalém. Não foi mais possível, porque Josias não tinha mais força. Josias já estava morto e agora a cidade está entregue novamente à corrupção cultual. É bem verdade, irmãos, que quando a religião está defasada, todas as outras esferas sofrem também. A esfera política, a esfera social, a esfera econômica. E por que não dizermos que a família também sofre? Porque a família é a célula máter da sociedade. É ela quem constitui o que nós chamamos de sociedade. É através da família. Agora imagine comigo, diante de um cenário caótico como esse, de acordo com o capítulo de número 35 do segundo livro das Crônicas, a última invasão de Nabucodonosor, está lá um jovem de aproximadamente 16 anos de idade, sendo gerado nesse contexto de apostasia, de infidelidade ao Senhor, de prostituição cultual, sem um padrão, sem um referencial de rei, sem um referencial de sacerdote, sem um referencial de profeta, porque não havia mais a lei de Deus. Deus não falava mais, o povo havia sido entregue às suas paixões, às suas concupiscências, às inclinações dos seus corações. Eles abandonaram ao Senhor. Mas é interessante que neste cenário crescem Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Eu sempre digo, irmãos, que mesmo em meio a uma geração corrompida, perversa, Deus pode suscitar homens e mulheres piedosas, homens piedosos, filhos piedosos, tementes, que vão buscar, mesmo em meio de um cenário corrupto,
viver em santidade diante de Deus. Assim acontece com o nosso irmão Daniel. E eu queria pensar com vocês nesta noite sobre a seguinte temática: Daniel, um exemplo do testemunho cristão na Babilônia. E sobre isso, irmãos, nós vamos pensar sobre 3 verdades. Primeiro, a provação de Daniel. Segundo, o propósito do coração de Daniel. E em terceiro lugar, o triunfo de Daniel. Observe comigo do verso de número 1 ao verso de número 7. Daniel está diante da provação. Do verso de número 1 ao verso de número 2, o texto nos coloca diante do contexto. Era o rei Jeoaquim quem tinha assumido, porque Jeoacás havia sido morto também. Porque, na verdade, Jeoacás foi colocado por Faraó Neco quando Nabucodonosor invade. Nabucodonosor mata Jeoacás. E agora quem assume é Jeoaquim, colocado por Nabucodonosor para ser rei em Judá. Acontece que Jeoaquim passa pouco tempo e depois assume Jeoiaquim. Jeoiaquim também passa pouco tempo e agora assume Zedequias. Zedequias, tentando fugir, escapar dessa opressão dos caldeus, buscou um refúgio descendo para o Egito. Neste tempo, Jeremias era o profeta que estava no meio de todo esse cenário caótico. Jeremias se levantou e disse: Zedequias, não desça para o Egito. Vamos nos arrepender. Quem sabe Deus pode mudar a nossa sorte. Não desça, Zedequias, não desça. Zedequias, sabe o que ele fez junto com seus filhos? Deu uma pisa em Jeremias e lançou o pobre coitado do Jeremias na cisterna. Jeremias ficou na cisterna. Zedequias tenta buscar refúgio no Egito. Nabucodonosor pega Zedequias, furam os seus 2 olhos e matam os seus 2 filhos. E leva Zedequias cativo para a Babilônia. É diante desse cenário que nós temos o livro de Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mesmo diante desse cenário caótico, Jeremias nutria em seu coração a restauração do povo de Deus. Havia uma esperança no coração de Jeremias. Mas, irmãos, diante de um cenário como esse, de total devastação, não ficou nada. Imagine um templo, a coisa mais linda do mundo, o lugar mais visitado do mundo, agora está em ruínas. A cidade mais gloriosa do mundo está em ruínas. Mas aqui, irmãos, cresce um jovem, mesmo diante desse cenário, cujo coração estava diante de Deus. Daniel está diante da provação, porque no verso de número 4, observe, no verso de número 3, disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus, ou a língua dos caldeus. É interessante que lá na Babilônia, eles foram postos à prova. E em especial, Daniel, que é o nosso personagem principal aqui, está diante de uma grande proposta.
Vocês imaginam comigo, gente, o que é chegar agora numa cidade que você não conhece, num país que não é o seu de origem, no meio de um povo totalmente idólatra, e agora você recebe uma oportunidade. Qual é a oportunidade? É que para servir na Babilônia, exigia-se alguns critérios. O primeiro deles, tinha que ser jovem sem nenhum defeito. Ou seja, bonitos, perfeito em sua estrutura corpórea. Mas não somente isso, tinha que ter também uma capacidade intelectual. Tinha que ser doutos em todas as ciências, versados no conhecimento, para que assim pudessem servir no palácio do rei. Mas não somente isso, havia um período de tempo. E esse período de tempo era aproximadamente 3 anos. Imagine passar 3 anos sendo treinado para o serviço na Babilônia. Isso nós podemos dizer que Daniel recebeu uma grande proposta na Universidade da Babilônia. 3 anos, gente. Seria um curso ministerial para o serviço na Babilônia. Daniel está diante da prova. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que mesmo diante da provação, Daniel mantém-se íntegro. Daniel mantém o seu coração não nas propostas, mas no Senhor. Mas não para por aí não. A provação continua. Por quê? Porque de acordo com os versos de número 6 e 7, mudaram os nomes de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias. Mas o que me chama a atenção, irmãos, no texto, e de acordo com todo o contexto geral deste livro, é que por mais que Nabucodonosor mudasse os nomes desses personagens, não foi suficiente mudar o coração deles. Mudaram os seus nomes, mas não mudaram os seus corações. E isso aqui, irmãos, me chama a atenção. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos no testemunho cristão na Babilônia, eles estão diante de uma grande oportunidade, gente. Eles não foram lá numa viagem transcultural. Eles não foram lá convidados por Nabucodonosor. Venham passar um final de semana comigo. Venham fazer um teste comigo, 3 anos só apenas. Se não der certo, eu devolvo vocês. Eles estavam ali como cativos, como prisioneiros. Eles não tinham outra opção. Ou vocês atendem, ou atendem. Senão morrem. Mudaram os nomes, mas não mudaram o coração. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. E aqui, irmãos, especialmente, precisamos aplicar isso. É possível estarmos no mundo, mas não fazermos parte do mundo. É possível estarmos nesse mundo caído, de perversão, de inclinação totalmente ao pecado, onde Deus foi reduzido aos antros religiosos apenas, e olhe lá. Mas o coração deles estava em Deus e não na Babilônia. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, sem nenhum constrangimento, é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Será que o seu coração está rosa? Misericórdia. O mundo está rosa.
Eita, agora que eu vi, mas isso não é rosa não, viu, irmãos? Observem, gente, como é fácil cativar uma cultura. Foi o lançamento da Barbie, nossa. E os crentes de rosa. É fácil demais quando uma cultura quer corromper corações. Observe, irmãos, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Mudaram os seus nomes, mas não mudaram os seus corações. Daniel estava numa cultura pagã, sem Deus, num grande panteão de idolatria, mas o coração de Daniel e dos seus irmãos estavam em Deus. Eles não se renderam à falsa cultura da Babilônia. Eles não se renderam aos ideais da Babilônia. Eles não cultuaram a Marduk, o grande Deus da Babilônia. Eles se curvaram ao Deus vivo, todo-poderoso, que é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Onde está o seu coração? Não permita que o seu coração seja facilmente cativado por esta cultura, meu irmão, minha irmã. Guarde o seu coração em Cristo. É interessante que Daniel chega na Babilônia, onde havia uma visão de mundo, mas mesmo crescendo com seus 16 anos de idade, num cenário espiritual caótico, defasado, onde a crise da imoralidade reinava, onde Deus não era mais o Senhor, mas Daniel tinha um coração inclinado totalmente para Deus. Há um certo teórico da psicologia e da psicanálise que diz que o homem é produto do meio. Você é fruto do seu ambiente cultural. Eu pergunto, e por que Daniel não foi? Por que Ananias, Azarias e Misael não foram produto do seu cenário cultural? Eles tinham tudo para se corromper, irmãos. Eles tinham tudo para chegar na Babilônia ainda com uma autojustificativa dizendo: Senhor, tu sabes, né, Deus? Olha o cenário, os teus reis se abandonaram, os teus sacerdotes também, os teus profetas nem se falam. Então, Deus, o que resta de nós? Nos rendermos aos privilégios da Babilônia. Ó Deus, nada demais, Senhor. Mas não é isso que nós vemos. Verso de número 8. Observe comigo, irmãos. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque como é que pode um jovem que cresceu num cenário caótico espiritual e não ser fruto do meio, produto de uma realidade cultural? Vejamos que as nossas justificativas para Deus não vai convencê-lo. Ah, Senhor, eu estou assim porque a minha igreja, né, Senhor? Ai, meu Deus, não tem nem grupo de louvor, só tem Silvinho, voz e violão, por isso que eu estou mal, Deus. Ó, Senhor, eu estou péssimo espiritualmente. Sabe por quê, Senhor? Eu nunca mais tive oportunidade na igreja, por isso que eu estou assim, Senhor. Ó, Senhor, tu sabes, né, Deus? Faz um mês que eu não vou à escola bíblica, porque a lição é a mesma lição. Irmãos, Paul Tripp, ele disse o seguinte:
o problema é o meu coração. Lugares, coisas e pessoas não são os meus problemas. Eles só apenas apresentam o problema do meu coração. Não tente arrumar desculpa para aquilo que é real em você. O problema do coração é o coração. O coração de Daniel estava em Deus. Quando eu falo de coração, eu estou falando do núcleo, do centro da nossa vida religiosa. Você é motivado pelo seu coração. Tudo que você faz é uma inclinação do seu coração. Sua vida gira em torno daquilo que é o seu coração. Quando a mulher diz assim para o marido: amor, eu te amo de todo o meu coração. O que ela está querendo dizer? Meu amor, eu te amo tanto que eu sou capaz de me casar contigo novamente. Oi, amor, eu te amo tanto, amor, que eu sou capaz de fazer tudo por você, amor. Estou dizendo às mulheres porque é difícil o homem fazer isso, né? As irmãs já deu um amém, ó. Você está dizendo que aquilo que lhe motiva a expressar o amor que você sente por aquela pessoa é o que está no seu coração. É verdadeiro. É genuíno. A nossa vida é, por fora, o que somos por dentro. Marcos capítulo 7, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Por quê? Porque o que sai do homem é o que o domina por dentro. A nossa vida é uma vida religiosa. A nossa vida é uma vida religiosa. E eu vou mostrar a você, biblicamente, Provérbios capítulo 4, verso de número 23. O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para toda a vida. Tudo que você faz é resultado daquilo que é o seu coração. Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. A pergunta que eu faço ao texto é: por que Daniel resolveu não contaminar-se? Porque o seu coração estava em Deus. Porque mesmo gerado num contexto pagão, mesmo crescendo num ambiente de prostituição cultural, de inclinação aos falsos deuses, o coração de Daniel estava em Deus. E deixa eu aplicar isso aqui para mim e para você. Não negocie a sua adoração. Não entregue aquilo que pertence somente a Deus, a outros deuses. Não permita, meu irmão, minha irmã, que os ídolos do presente século roubem aquilo que só pertence a Deus. Essa é a razão da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e satisfazê-lo eternamente. Isso aponta, irmãos, para aquilo que nós chamamos na antropologia bíblica. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A nossa vida não tem sentido à parte de Deus. A nossa vida não tem sentido longe de Deus. A nossa vida não tem significado longe da adoração. A nossa vida, irmãos, não tem real sentido se Deus não estiver no centro dela. Porque no século de número 18,
Os iluministas disseram o seguinte: o homem é o homo faber, o homem que fabrica, o homem que constrói. Os cientistas disseram: não, o homem é o homo sapiens, o homem que pensa, o homem que raciocina, o homem razão. A Bíblia diz: nada disso. O homem é o homo religious, é um ser religioso. Ele foi criado para adorar, e somente isso. Por isso, irmãos, quando adoramos, parece que a nossa vida ganha sentido. Parece que a nossa alma encontra o seu real significado. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós expressamos isso através do louvor, da adoração, dizendo: Senhor, que lugar maravilhoso, que ambiente diferente. Sabe o que é isso? Você estar no lugar onde foi criado para estar, no centro da vontade de Deus. Deixa eu aplicar isso aqui para você que está longe de Cristo. Sua vida não tem sentido longe de Cristo. Sua vida não terá significado longe de Cristo. Sua vida não terá prazer longe de Cristo. Todos os prazeres desse mundo caído são efêmeros e passageiros. São apenas momentâneos. Sua vida só terá sentido, só encontrará significado em Cristo, porque você foi criado para Ele. Você foi criado para o louvor da glória dEle. Vocês estão lembrados de João 4? A mulher que se aproxima lá do tanque, na cidade de Sicar, próximo de Samaria. Jesus se aproxima daquela mulher, era o meio-dia aproximadamente, Jesus estava lá e os discípulos haviam ido comprar alimentos. E de repente aquela mulher chega com o seu balde na mão, aquela mulher chega com a corda, aquela mulher chega com o balde de reserva. E Jesus disse: mulher, dai-me desta água. Ela disse: como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela disse: mas como assim? Eu tenho a corda, não está no texto não, tá, gente? Eu tenho balde. Tu nem a corda nem o balde tem, peraí, como assim? Jesus disse: ela não entendeu ainda. Eu disse: filha, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas a água que eu te der jorrará no teu interior uma fonte que será para a vida eterna. O que Jesus estava querendo dizer com vida eterna? Jesus estava dizendo que somente Ele poderia proporcionar para aquela mulher uma forma de vida que ela não iria encontrar em lugar nenhum. Quando ela entendeu isso, ela disse: então, Senhor, dai-me desta água para que eu não torne mais a ter sede. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Minha irmã, você que está longe de Cristo, sua vida não tem sentido a parte de Cristo. Porque você foi criado para Ele. Você foi criado para o louvor dEle. E você só encontrará sentido para a sua vida se estiver nele. Daniel chega na Babilônia com todas as propostas e oportunidades. Mas ele disse: eu não quero me contaminar. Por quê? Porque Daniel, em outras palavras, está dizendo, ou nos dizendo: Deus continua sendo o real sentido da minha vida. Eu não troco Ele por absolutamente nada. Deixa eu aplicar para você, crente em Cristo,
cujo coração está, talvez, não sei, quem sabe, só Deus que sonda o seu coração, um pouco inclinado, está meio rosa, está meio Barbie Girl, não sei, talvez. Eu estou usando a Barbie Girl aqui, viu, gente, para mostrar como essa expressão cultural mundana, ela consegue cativar facilmente. Eu não estou dizendo a você que é pecado, não. O que é assistir é uma questão da sua consciência. Mas o que eu quero dizer é que veja como está o mundo. Observe como essa cultura mundana, secular, ela consegue facilmente cativar corações. O que eu quero dizer para vocês, olhando para a palavra de Deus, é que o nosso irmão conseguiu manter o coração puro, porque ele disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou me render aos prazeres culturais da Babilônia. Eu não vou cair nessa ideia de vocês. E observe, irmãos, verso de número 9. Veja o resultado daqueles que resolvem não contaminar-se. O verso 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Todos aqueles que mantêm o coração em Deus, mesmo diante das propostas desse mundo caído, o Senhor concede graça e misericórdia. Sabe por que eu e você ainda hoje estamos aqui? Porque a graça e a misericórdia do Senhor têm nos sustentado. Sabe por que nós continuamos perseverando? Porque a graça e a misericórdia do Senhor têm nos sustentado. Sabe por que conseguimos manter o nosso coração em Cristo? Porque a sua graça e misericórdia têm nos sustentado. Sabe por que você tem força para renunciar aos desejos e prazeres do mundo? Porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus têm nos sustentado. Meus irmãos, observem comigo. Guarde o seu coração. O propósito de Daniel era esse: eu não vou me contaminar. E a pergunta que eu faço a você é: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Quais são as suas metas espirituais? O que é que você tem feito para nutrir uma comunhão com o Senhor, mesmo diante desse cenário caído que nós estamos vivendo? Mesmo diante desse cenário corrompido, politicamente falando? Mesmo diante desse cenário caótico, religiosamente falando? Qual o seu propósito? Quais são as suas metas espirituais? Quais são os caminhos que você tem traçado? Quais são as propostas que você tem ouvido? Meus irmãos, o propósito do coração de Daniel era este: eu não vou me contaminar. Um conselho pastoral: ore para que Cristo guarde o seu coração deste mundo caído. As propostas são muitas e constantes. Essa cultura é uma cultura anticristã. É uma cultura que não glorifica a Deus. Ore para que Cristo guarde o seu coração. Ore para que Ele continue lhe sustentando. Por 3 vezes Paulo orou. E por 3 vezes a resposta do Senhor para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Cristo continuará nos sustentando, meus irmãos, quando os nossos corações estiverem nele e somente nele. Mas a terceira e última lição que nós aprendemos
com Daniel é que, como disse, aqueles que resolvem manter o coração diante de Deus, mesmo diante de uma cultura corrompida, perversa, religiosamente, politicamente falando, socialmente, economicamente, o Senhor dá a vitória. No verso de número 10, o texto diz que o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Azarias, Misael. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel disse: eu não vou me contaminar com as finas iguarias. Eu só quero legumes, somente, e água. E você verá em 10 dias, ó cozinheiro-chefe. E Deus fez com que os seus servos triunfassem. Quando resolvemos manter o nosso coração diante do Senhor, irmãos, o Senhor nos dá vitória. Diante das provações, diante das tentações, diante daquilo que o nosso coração talvez esteja inclinado. Deus deu vitória a Daniel. Deus deu vitória a Misael. Deus deu vitória a Ananias. Deus deu vitória a Azarias. Certamente, se o seu coração estiver em Deus, tenha certeza de uma coisa: Ele te dará a vitória. Você triunfará. Sabe por quê? Porque contigo está o Senhor. Vencido, verso 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Eles foram aprovados, mas não se contaminando, apenas temendo e obedecendo ao Deus dos céus. Se vocês observarem, irmãos, Daniel vai assistir no palácio. Mas o que me chama a atenção, desde o capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Daniel, o coração de Daniel estava no Senhor. Qual a razão, pastor, diante da Babilônia, o cenário daquele, ele manter-se íntegro? Capítulo 6, diz que Daniel orava 3 vezes por dia. A vida de Daniel era uma vida regada pela oração. Quer vencer esse mundo mau? A cultura desse mundo? Ore. Não tem mistério
Não tem segredo. Não adianta se isolar. Não podemos viver numa bolha. Não adianta você entrar na geladeira e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, nunca mais eu peco contra o Senhor. Fomos chamados para esse mundo mau. Mas nunca esqueça de João 17:15. Não os peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do maligno. Cristo está intercedendo por nós. Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas isso não significa dizer que não devemos fazer a nossa parte. Temos a nossa responsabilidade humana. Deus fez com que os seus servos triunfassem numa cultura pagã. Se o seu coração estiver em Deus, se as suas decisões forem sérias, certas e convictas de que só existe um Senhor, o Senhor nos guardará desse mundo mau. Meus irmãos, a Bíblia diz, no verso de número 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daí o texto diz, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, que se deu aproximadamente em 539. Sabe o que isso significa no verso de número 21? Que aquele jovem que chegou na Babilônia com aproximadamente 16 anos de idade, passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. 70 anos. A vida de Daniel, a história de Daniel foi construída na Babilônia. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que não existe desculpa, porque o mundo é corrompido, que eu e você venhamos a nos corromper. Não vá com essa ideia, não, pastor, o senhor sabe, né, pastor, eu caí em tentação, né? Ô pastor, o senhor sabe, né, pastor, não está nada demais, um forrozinho, aquela coisa toda e tal. Ô pastor, nada demais, né, pastor? Esse é o problema do nada demais. Já há um problema no nada demais. Meus irmãos, eu não quero tratar dos aspectos morais apenas desse texto, mas eu quero mostrar os aspectos da graça desse texto. Quem sustentou Daniel foi Cristo em todo esse tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. Se o seu coração estiver em Cristo, Ele te sustentará. Quer por 10, quer por 20, quer por 30, 40, 50, 60, 70 anos. Ele nos sustentará em toda a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele disse, aquele que o Pai me dá, jamais eu lançarei fora. A sua vida pertence a Cristo. O seu ministério pertence a Cristo. A sua vocação pertence a Cristo. O Espírito que habita em você pertence a Cristo. Daniel passou 70 anos da sua vida. Em 539, Ciro, irmãos, era um rei medo-persa. Antes de Ciro, antecedeu um rei chamado Dario, também persa. No capítulo 6, o rei Dario amava Daniel. Amava Daniel. Ficou com o coração altamente contristado quando Daniel teve de ir para a cova dos leões.
Ele já havia assinado o decreto, armaram para Daniel, tentaram destruir a vida de Daniel. Porque o rei assinou um decreto: quem se curvar diante do seu Deus vai ter que morrer. Daniel está lá, orando a Deus. Os inimigos de Daniel viram Daniel e disseram ao rei. Ele disse: mas Daniel, meu coração está arrasado. Eu não posso fazer nada por você mais. Eu tenho que cumprir, porque o decreto já foi dado. Mas observe, irmãos, que coisa extraordinária. Enquanto que Daniel estava na cova, o que é que a narrativa bíblica diz no capítulo 6? Os leões dormiam tranquilamente. Não foram sedados. À luz da biologia, isso é impossível, por causa do instinto do leão. E eles não foram instruídos por Daniel, não, os leões não, viu, irmãos? Daniel não tomava conta dos leões, não. Porque qualquer teólogo liberal pode dizer também, Daniel fez ali com eles algo de treinamento. Por isso que botou para dormirem. Não. Daniel foi lançado lá. E sabe qual é a aplicação da teologia bíblica para aquilo ali? É Deus nos mostrando os lampejos da restauração de todas as coisas. Tudo voltará a ser como era antes da queda. Os leões não eram dessa forma não, viu, gente? Os leões obedeciam a Adão tranquilamente. Eram animais dóceis. O que Deus estava dizendo para Daniel é: Daniel, assim será quando eu restaurar todas as coisas. Tudo voltará à sua normalidade. E isso se aplica a nós, irmãos. Todas as nossas guerras, todas as tentações que enfrentamos, todas as provações desse mundo que enfrentamos, ela tem um tempo. Vai passar. Vai passar. Já está passando. Tudo será restaurado. Mas eu quero trazer algumas considerações práticas daquilo que nós vamos levar para casa nesta noite. E vocês estão lembrados da primeira pergunta reflexiva que eu fiz? Onde está o seu coração? Parem, pense um pouco. Faça uma autoanálise da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Meus irmãos, o distanciamento geográfico de deixar Jerusalém e ir parar na Babilônia foi o resultado do distanciamento que já havia acontecido há muito tempo com a nação de Israel. Eles já estavam longe de Deus. O coração deles já haviam sido consumidos pelo mundo, pela falsa adoração, pela idolatria, pelos pecados que eles cometiam diante de Deus. No capítulo de número 20 do livro do profeta Ezequias, Deus vai dizer que os ídolos que eles estabeleceram foram estabelecidos antes de tudo nos seus corações. Por isso que eu estou perguntando a você, onde está o seu coração? Será que o seu coração está totalmente voltado para o Senhor? Será que tudo que gira em torno da sua vida é o Senhor e apenas o Senhor? Nosso coração, já dizia o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nada pode substituir o lugar que só pertence ao Senhor. Nada, absolutamente nada. E nós somos fáceis em construtores de ídolos. Qualquer coisa ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Por isso precisamos refletir, gente. Nós não temos desculpas. O mundo é caído, nós sabemos disso.
Mas nunca esqueçamos, o mundo está passando por um processo de restauração. A esperança. Mas o que nós devemos trazer para nossas vidas hoje, em termos de aplicação prática, é que devemos guardar os nossos corações. Guarde o seu coração. Incline o seu coração somente para o Senhor. Não permita que absolutamente nada substitua o lugar que só pertence ao Senhor. Segunda aplicação prática deste texto, e mais uma vez eu quero trazer sua memória a pergunta que eu fiz. Qual o propósito do seu coração? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? O que Deus representa para você? O que Deus é para você? Às vezes nós cantamos para Deus, pregamos por intermédio de Deus, para a glória de Deus, dançamos para Deus, cultuamos a Deus, mas às vezes parece que nós estamos como aqueles de Atos 17, que Paulo vai dizer, vocês adoram a quem vocês não conhecem. O conhecimento de Deus, irmãos, ele não se dá apenas por meio daquilo que é metafísico, daquilo que é real, através da revelação geral. E também não se dá por meio de uma questão epistêmica, através do conhecimento que temos da revelação. Mas o que conhecemos sobre Deus se dá de maneira relacional. Intimidade com Deus, momento com Deus, comunhão com Deus, tempo para Deus. Isso faz parte do nosso propósito. E quanto tempo da sua vida você tem dedicado para o Senhor? Quanto tempo durante uma semana você reserva para o Senhor? Observe, irmãos, como nós somos facilmente cativados até no tempo que não é nosso, que não pertence a nós, pertence a Deus. E nós gastamos tempo, investimos tempo em coisas que não vai produzir resultados espirituais e muito menos comunhão com Deus. Qual o propósito do seu coração? Invista tempo com Deus. Reserve tempo para Deus. Tenha comunhão com Deus. Pois certamente, quando os desejos desse mundo vierem para lhe seduzir, você dirá, o meu coração está firme no Senhor. Eu não vou me contaminar. Terceiro e último lugar, para a gente ir para casa nesta noite. Tenha certeza de uma coisa. Se você confia no Senhor, se o seu coração está no Senhor, se você sabe que a sua vida só tem sentido no Senhor, o Senhor te dará a vitória. Você triunfará diante das tentações, diante dos perigos, diante das ameaças. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Rapaz, lendo as Escrituras, somente 2 homens Deus investiu em termos de confiança: Jó e Cristo. Visto meu servo Jó? Visto meu servo Jó? Deus apostou em Jó. O segundo, Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas eu não tenho dúvidas de que o seu coração, estando nele, ele fará você triunfar. Ele dará bom êxito diante das lutas e provações que você tem enfrentado. Ele não permitirá que o seu coração seja inclinado para os desejos desse mundo. Confie no Senhor. E você que está longe de Cristo, saiba de uma coisa: a sua vida não terá sentido longe dele. O seu coração não anda em paz. Sabe por quê?
porque Cristo não é o centro dele. Há muitas outras coisas envolvidas nisso. Você precisa lançar fora todos os ídolos que permeiam o seu coração, para que somente Cristo seja o Senhor. Os quais você possa dizer: se eu soubesse que era tão bom, eu já estava servindo ao Senhor há muito tempo. Daniel era uma prova viva disso. E o capítulo 1 do seu livro nos mostra isso. Que o Senhor continue produzindo frutos de arrependimento no seu coração. E que você entenda que sua vida à parte de Cristo não tem sentido. Renda-se a Deus. Renda-se a Cristo. Confie no Senhor. E o mais Ele fará. Amém? Vamos orar, irmãos. E eu quero dizer para você, se entendeu essa mensagem, nos procure ao término.